Você pode achar que precisa de muita coisa, mas você só precisa de um pouco de confiança. Às vezes você acha que precisa de mais preparação, de um corpo melhor, de um quilo melhor, do peso ideal, do cabelo melhor. Não, você só precisa de confiança. Confiança vai te dar a roupa que você precisa, o peso que você precisa, o cabelo que você precisa. Confiança vai te dar tudo. E nesse vídeo vai te dar confiança com absoluta certeza. Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo a Rainha Ana e hoje eu vou te ensinar a como ter confiança. Nesse vídeo você vai sair daqui mais confiante, certeza. A primeira coisa que eu preciso dizer pra você ser mais confiante é: se coloque em situações de risco. As pessoas inseguras são extremamente medrosas e elas não se colocam na posição de risco. Então, qualquer coisa que faça ela ficar numa posição de risco gera medo, paralisa e elas não fazem. Então, uma coisa que você precisa aprender a fazer de agora para sua vida é se colocar em situação de risco. Situação que pode te dar medo, situação de ficar de frente com aquilo que realmente você não gosta de fazer, ou que você não quer fazer. Só que essas situações de risco vão fazer você se sentir muito confiante. Por exemplo, uma pessoa que está começando a treinar, uma situação de risco para ela é se colocar em 40 minutos de caminhada, por exemplo. É uma situação de risco para ela. Mas isso vai deixar ela com dor no dia seguinte, mas também orgulhosa de si mesma. Então se coloque em situação de risco. Faça aquilo que você geralmente não faria. Se coloque em posições que façam você sentir medo, tremer as pernas. Isso vai fazer você se sentir muito mais confiante. E nós vivemos a vida inteira correndo do risco, correndo do medo. E isso é normal. A gente quer o que é mais seguro. Nosso cérebro quer o que é mais seguro. Nosso cérebro adora segurança. Porém, se você se colocar em situação de risco, você vai se sentir muito melhor. E pode te dar medo no início, nas primeiras 4, 5 vezes, mas depois você vai se sentir incrível. Eu lembro a primeira vez que eu dirigi um carro sozinha. Um instrutor falou: não, hoje você vai dirigir. Eu nunca tinha dirigido. Meu pai não tinha me dado aula, meu marido não tinha me dado aula, minha mãe não sabe dirigir. Ninguém sabia dirigir. Quando eu peguei o carro pela primeira vez, eu estacionei ele com a ajuda do instrutor, é claro, mas eu dirigi sozinha. Eu desci do carro tremendo. E pra mim foi uma situação de risco. Eu não estava acostumada a dirigir, ainda dirigi na rua. Eu desci do carro tremendo, mas a sensação foi incrível. Então se coloque em situação de risco. Faça aquilo que você normalmente não faz. Se desafie. Se desafie a fazer algo diferente. Hoje diferente, amanhã diferente, depois de amanhã. Não pare de fazer coisas diferentes. Porque se você parar pra perceber, a vida de pessoas que vivem fora do risco é muito limitada. E pessoas confiantes se colocam em posição de avançar. Se você quer avançar, você precisa se colocar em situação de risco. Se você quer gravar um conteúdo, você precisa gravar aquele conteúdo. Se você quiser gravar um story, você precisa gravar um story. Coloca o celular e se coloca numa posição de risco. Fale, publique isso. Vai dar medo, vai dar muito medo. Mas isso quer dizer que você está avançando. Quanto mais você se colocar em posições de risco na vida, melhor você vai ficar. As pessoas vão te chamar de corajosa. As pessoas olham pra mim e falam: eu não sei como você tem coragem de gravar. Como que você faz isso? Como que você fala desse jeito? Porque eu fiz muito. Me coloquei em posição de risco muitas vezes. Me coloquei em posição de vulnerabilidade muitas vezes. Muitas pessoas estão prontas pra me julgar. Tá tudo bem. Eu me coloco em posição de risco. O risco que eu corro é calculado. Eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu sei que isso vai me dar. Por isso que eu faço. A próxima coisa é: passe pela vergonha do início. Quando eu comecei a gravar conteúdo, eu morria de vergonha. Por quê? Porque quem é a Ana Carla? Ela é minha vizinha, ela já estudou comigo. Ela é uma pessoa que não sabe muito. O que ela pensa que tá falando? Sabe? A credibilidade dos outros me deixava com medo. Porém, eu comecei a passar pela vergonha do início. Eu fui me colocando no risco. Eu fui fazendo. Então, vai fazendo. Se coloque na vergonha do início. Se coloque na vergonha do fazer. Passe por ela. Uma coisa que eu posso te falar, ela passa. A vergonha do início passa. Só que pra você chegar aonde você quer chegar, no nível de maturidade, no nível de experiência, você necessariamente, é obrigatório, precisa passar pela vergonha do início. Passe por ela. Começando algo novo. Pessoas que são extremamente confiantes, elas passam pela vergonha do início. Elas não se importam se aquilo vai parecer um terremoto no seu coração, um terremoto de emoção, um terremoto de medo, um terremoto Elas não se importam. Elas passam pela vergonha do início, porque o que elas sabem é que há um objetivo no final. Há um pote de ouro no final. Então passe pela vergonha do início. Isso vai fazer você chegar lá. Se você não passar pela vergonha do início, não vai fazer você chegar lá. Então passe pela vergonha do início. Qualquer coisa que você começar vai ser vergonhoso. O começo de tudo é vergonhoso. O começo de uma pessoa que tá com 150 quilos fazendo exercício é vergonhoso. O começo de uma pessoa que tá com 90 e poucos quilos
querendo ficar no shape ou, sei lá, emagrecer muito, é vergonhoso. Todo mundo fala, olha, essa pessoa gorda aqui na academia. Passe pela vergonha do início. Todos os obesos que passaram pela vergonha do início de academia, de zoação, de olhares, hoje eles estão num corpo saudável. Então passe pela vergonha do início. Você vai chegar no objetivo. Só que para chegar no objetivo, você tem que necessariamente passar pela vergonha do início. A próxima coisa é se comprometa com você mesmo. Existe uma linha muito tênue entre eu vou fazer e amanhã eu vou fazer, só vou faltar hoje. Eu quero isso. Hoje não. Se comprometa com você. Você precisa se comprometer. Porque se você tem um objetivo ou um sonho e você quer se tornar alguém, você não pode deixar isso passar escorrendo pelos seus dedos. Porque o tempo é como se fosse água. Tenta pegar a água com as mãos. Vai escorrer pelos dedos. Você pode fechar o máximo que você conseguir. A água arranja um caminho de sair. Assim que funciona a sua vida. O tempo, ele não para. Ele simplesmente continua correndo e continua passando. Se você não parar e falar, eu me comprometo comigo mesma, me comprometo em fazer isso, eu disse que eu vou fazer e eu faço, você tem que fazer aquilo que você disse que ia fazer. Porque que coisa imatura e infantil. Quem gosta de fazer isso é meu filho, ele tem 10 anos. Ele gosta de falar, eu vou, amanhã eu vou pra escola. Chega na hora de ir pra escola, ele não quer acordar. Mas isso ele tá tudo bem, ele tem 10 anos, ele é uma criança. Mas você já é uma adulta. Se comprometa com você. Se comprometa com aquilo que você se propôs a fazer. Se você disse pra você que ia fazer alguma coisa, pegue e faça. Mesmo que aquilo seja doloroso, vergonhoso, acabe com você. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo muito esse ano. E eu coloquei no meu quadro de visões o objetivo e a mentalidade de aparecer. O que tem me ajudado muito é a mentalidade de aparecer. Eu não preciso fazer um treino incrível. Eu só preciso aparecer. Eu só preciso aparecer. Estar no meu terraço com a roupa certa, com a água na mão e com o celular e o vídeo e o tênis. Eu só preciso aparecer. Então, tire o desempenho desse negócio de comprometimento. Eu preciso fazer incrível. Não preciso fazer incrível. Domine a arte de aparecer. Só apareça. Só esteja lá pra você. Só coloque a roupa. Mas eu vou gravar muitos vídeos esses dias. Domine a arte de aparecer. Coloque a câmera pra gravar, se disponibilize hoje. Hoje eu apareço pra gravar. Hoje eu apareço pra conseguir fazer isso. Hoje eu apareço. Domine a arte de aparecer. Se você dominar a arte de aparecer, de estar lá, as coisas vão ser muito mais fáceis pra você. Então você precisa se comprometer. Não adianta você querer dizer que quer isso e não se comprometer com isso. Você não é mais criança, você é adulta. E o tempo lembra. Tá passando. E ele não te espera. Você precisa se comprometer com você mesmo. Se você disse que vai fazer algo, você faz algo. Não importa se todo mundo te acha doida, não importa se ninguém concorda com você. Você não precisa ter a aprovação das pessoas. Você só precisa se comprometer. Eu me comprometo comigo. Isso faz sentido pra mim? É o suficiente. Então, se eu disse que vou fazer isso hoje, eu faço isso hoje. A próxima coisa é: para de falar das suas falhas. Quando eu tava começando a dirigir, eu falava, mas eu sou péssima em embreagem, eu sou péssima em deixar o carro no morro, eu sou péssima em fazer isso. Eu adorava falar isso. Eu acho que eu sentia uma certa dopamina em falar isso, porque eu descansava meu coração. Eu falava pro meu cérebro, tudo bem, eu posso ser boa nas outras coisas, nisso eu posso ser ruim. Eu tenho total liberdade pra ser ruim nisso. Não, eu não tenho total liberdade pra ser ruim nisso. Eu posso ser melhor. Pra começar, para de falar que você é ruim. Para de falar que você é ruim gravando conteúdo. Para de falar que você é ruim se maquiando. Para de falar que você é péssima escolhendo uma roupa. Para de falar que você é péssima escolher um marido ou um namorado. Só para de falar dos seus defeitos. Para de falar daquilo que você é ruim. Para de falar das coisas que você não é boa. Comece a falar que você é boa naquilo e comece a esquecer aquilo que você é ruim. É natural pra você. Fala que é natural. É natural pra mim segurar o carro na embreagem. É natural pra mim fazer isso. É natural pra mim. Eu consigo. Não fique falando os seus defeitos e repetindo ele o tempo todo. Uma coisa também que é muito importante e geralmente nós mulheres fazemos muito é começar a conversar com as outras pessoas ao nosso redor, principalmente outras mulheres, falando dos nossos defeitos. Então a gente fala assim, eu adoraria usar essa roupa, mas se eu não tivesse esse braço, fica bem você, em mim não. Eu adoraria ir em tal lugar, mas se eu não tivesse essa dívida, não dá pra você, não dá pra mim não. Para de conversar com os outros sobre os seus defeitos e para de ficar falando pra você sobre os seus defeitos. Simplesmente pare de falar isso. Porque o nosso cérebro, ele tem um leve gap. Isso é bom. Só que se você não souber usar isso, isso fica ruim. Esse gap ele não sabe, o subconsciente, ele não sabe o que o consciente está vivendo, se é real ou irreal. Ele não sabe. Então, eu posso até estar melhor com a embreagem. Porém, de tanto eu falar que eu sou ruim,
O meu subconsciente vai trazer à memória todos os meus momentos de falha e de fracasso naquilo, e o que vai permanecer é só os meus momentos de fracasso. Eu vou lembrar o tempo todo que eu tô vivendo aqueles momentos de fracasso. O nosso cérebro, ele é muito obediente. Então toma muito cuidado com aquilo que você fala, sabe? Porque o que você fala realmente vai trazer à memória a experiência que você teve. Então você nunca mais vai se sentir saindo daquilo. Vai ficar um looping meio que infinito. Quando eu sofri trauma na infância, eu adorava falar, nossa, minha infância foi assim. Nossa, mas eu sofri isso, mas eu sofri aquilo, mas eu sofri aquilo outro. Quando você fica falando o tempo todo, o seu cérebro, ele não sente que você saiu de lá. Ele começa a reviver os mesmos sentimentos. Você lembra, você chora, você se comove. Não é pra você ficar vivendo isso. Existe uma vida incrível pra você viver, existe uma vida incrível pra você experienciar. Eu tô experienciando o melhor momento da minha vida, o melhor momento da minha mentalidade, o melhor momento do meu emocional, o melhor momento do meu humor. Mas se eu ficasse o tempo todo repetindo que eu vivi isso, eu vivi aquilo, que eu vivi aquilo outro, eu não ia sair de lá. Ia viver um looping. E eu fiquei anos repetindo isso pra mim mesma. E anos eu fiquei revivendo o mesmo trauma. Você revive o trauma. Você revive a dificuldade. Você reafirma o seu defeito. E o seu cérebro vai criando um músculo nessas emoções. Vai criando um músculo nessa área da vida. Então para de falar que você é péssima com homem, que você só escolhe homem ruim, que seu filho, que você é péssima com crianças. Para de falar qualquer coisa que esteja que seja seu defeito. Então comece a reafirmar coisas boas. Ou se você não quiser falar que você é boa naquilo, simplesmente não fale. Só pare de comunicar ao seu cérebro, tanto para reafirmar para você que você é ruim naquilo, quanto para as outras pessoas. Pare de falar os seus defeitos para os outros. Pare. Só esquece. Só fala para você que aquilo é natural e que você vai aprender. Que os erros não existem perfeito. Os erros são normais para quem quer conseguir alguma coisa. Então é normal você errar. Tá tudo bem. Pare de falar dos seus erros. Tudo que você é ruim hoje, alguém é bom. E se alguém é bom, ele não é melhor que você. Ele não é um alienígena. Ele não comeu o diferente. Ele tomou o mesmo leite materno que você, o mesmo leite da mamãe, senão um NAN que é fabricado para o mundo todo. Não tem nada de diferente nele. A não ser que você tenha deficiências cognitivas, físicas e psicológicas, tudo bem. Aí sim. Mas se você não tem, é você capaz de fazer. Aquela pessoa daquele outro lado do mundo não é melhor que você, tá? Uma coisa muito importante que eu tive que aprender, que você precisa aprender, se você quiser se tornar uma pessoa confiante, é pare de esperar pelos outros. Não fique esperando pelos outros fazerem. Comece e inicie aquilo que você quer fazer. Isso é uma coisa que você tem que aprender, é ser autodidata. Mulheres têm que ser autodidatas. Mulheres não podem ficar esperando o marido fazer, o papai fazer, o irmão fazer, ou a mãe fazer, ou a amiga fazer. Comece você. Aprenda, pesquise, veja vídeos. Eu não sei como editar um vídeo. Aprenda sozinha a editar um vídeo. Eu não sei como fazer um formulário. Aprenda. Como que assina pesquise, sabe? Não fica perguntando. Eu sei que é um mito que dizem que os homens se interessam por mulheres que não são tão inteligentes. Então, mulheres que se fazem de bobinha, do tipo, eu não sei fazer isso, pode me ensinar, por favor? Tá, isso até cola. Tudo bem, não vou dizer que cola porque homens adoram se sentirem heróis. Porém, você não pode se tornar uma imbecil, sabe? Uma besta, uma ameba. Você precisa aprender a fazer as coisas. Aprenda a fazer as coisas sozinha. Sabe? Crie um ritual pra você aprender aquilo. Qualquer coisa que você definir pra sua vida, faça sozinha. Não espere. Eu vou esperar fazer isso porque... Não espere. Vai e faça, comece sozinha, seja autodidata. Autodidatismo não é genialidade, autodidatismo é uma habilidade. Você pode criar essa habilidade pra você. E nós mulheres merecemos criar essa habilidade pra nós mesmas, porque a gente consegue fazer tanta coisa durante o dia, tanta coisa pra nossa família, tanta coisa envolvendo beleza, externo. Por que a gente não pode aprender coisas mais difíceis? Por que a gente não pode aprender sobre física, por exemplo? Não é minha área, mas se você quisesse aprender mais sobre física ou um problema de matemática, não importa. Você poderia muito bem sentar a bunda na cadeira, pegar um vídeo aula e aprender. Autodidatismo não é genialidade. Autodidatismo é se propor a aprender. Eu me proponho a aprender. Eu me proponho a me colocar na posição de aluno. Vai ter alguém que vai saber. Eu vou procurar sozinha e vou aprender sozinha. Não espere pelos outros. Isso é muito confiante. Não espere pelos outros. Só faça. A próxima coisa é arrisque tudo no que você quer. Coloque a primeira hora do seu dia, acorde mais cedo, mas arrisque tudo no que você quer. Se você quer algo e você quer muito isso, simplesmente não espere que as pessoas entendam. Só arrisca, se arrisca. Se coloque na disposição de ser feito. Não precisa ser perfeito, mas se coloque na disposição de fazer aquilo. Se você quer fazer alguma coisa, faça. Faça, só senta e faça. Faça um plano para aquilo e arrisque. Arrisque. Você quer abrir um negócio?
Faça um plano, mesmo trabalhando de CLT, faça um plano e abra o seu negócio. Você quer empreender na internet? Faça um plano para isso e arrisque nisso, sabe? Viva riscos. Você é jovem, você tem o quê? 40 anos no máximo? Você tem o quê? 60 anos? Você ainda é jovem. A vida ainda tá começando pra você. Começando. Eu vi uma entrevista de uma mulher que tem 80 anos. Uma mulher tá que a pele dela é negra e a pele negra rejuvenesce cada ano que passa. Mas ela tinha 80 anos e eu olhava pra aquela mulher e falava, como que essa mulher tem 80 anos? A mulher tinha 80 anos. E ela fala, eu não colhei a idade. A mulher abriu uma empresa aos 60. Você sabia que o KFC, o dono do KFC tinha 69 anos quando ele abriu o KFC? Ele já teve a ideia do frango frito. 69 anos. O que é 69? O que é 40? O que é 20? Corra risco naquilo que você quer. Sabe? Se é o seu sonho, se arrisque. Pessoas confiantes se arriscam o tempo todo. O que diferencia muitas das atitudes das pessoas inseguras das pessoas confiantes é que elas se arriscam. O Elon Musk se arriscou tirando todo o dinheiro daquele empreendimento e colocando na Tesla. Poderia dar tudo errado. Claro que poderia. A SpaceX. Poderia dar tudo errado. E deu certo. Eles se arriscam. Eles não têm medo. Se perderem o dinheiro, eles fazem de novo. Eles não se arriscam. Não se arriscam, não ficam com medo. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso porque eu tenho medo de perder esse relacionamento. Porque eu tenho medo de perder meu marido. Porque eu tenho medo de perder esse namorado. Porque o que será que minha mãe vai falar? Que se dane o que vão falar. Arrisque. É o que você quer? Se arrisque. Se coloque na posição de fazer. Sabe? Se arrisca. Não fica pensando muito. Só vai e faz. Cria um plano pra isso. Claro, você é inteligente, eu acredito em você. Cria um plano pra isso e se arrisque. Se coloque no mundo. Porque isso que tá na sua cabeça, se faz sentido pra você, vai fazer sentido pra outras pessoas que pensam como você no mundo. O mundo, só no Brasil, tem 220 milhões de pessoas. 220 milhões de pessoas. O mundo inteiro é muita gente. Por favor, não creia que aquilo que você pensa não é valioso. Aquilo que você crê não é valioso. Vai ter 1 milhão de pessoas no mundo que vai achar aquilo incrível. Vai ter 500 mil pessoas no Brasil que vai achar aquilo maravilhoso. Então, se aquela ideia sua é sua, se arrisque nela. Não fique esperando a aprovação, simplesmente se arrisque. Vai e faz. Sabe, não espere aprovação, não espere investimento, faça. Lembra do autodidatismo. Você consegue começar algo sozinha. Você consegue. Se você precisar de ajuda, tudo bem. Mas conclua. Faça isso sozinha. Inicie e se arrisque. Se arrisque no que você quer. Porque a gente se arrisca pelos outros, a gente se arrisca pelo... eu tenho que viver uma vida nova porque alguém... Sabe? Eu vi uma frase uma vez de um cara no podcast, ele falava... qual é a chance de você ficar milionário agora? E ele falava... alguém vai falar, sei lá, 10%, 20%. E aí ele falou, agora a perspectiva vai mudar tudo. Qual é a chance de você ficar milionário se toda a sua família morresse e dependesse disso? Seria 100%. Você ia ficar milionário de qualquer forma. Então a gente se arrisca muito, muito, demais, por coisas que não são boas pra gente. Ou talvez coisas que são boas pros outros. Mas a gente demora muito a se arriscar pra aquilo que é bom pra você mesmo. Então se arrisque naquilo que é seu sonho. Se é seu sonho, se é o que você quer, pega, mete a cara e faz. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa de você. Se Deus te deu isso, tem sentido. Tem um propósito. Não fique esperando, só faz. Se arrisca nisso. É bom. Faça repetidamente as mesmas coisas. Todo dia. É assim que o cérebro formula hábito. E linke uma coisa à outra. No livro Hábitos Atômicos, ele ensina de maneira perfeita. E é uma arte aquele livro. Ele ensina que você pegando um hábito e linkando com o outro, você vai criar uma cadeia de hábitos. E pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas e confiantes, elas não ficam esperando a boa vontade. Elas criam uma rotina. Então faça a mesma coisa todos os dias. Se você está acostumado a cozinhar num período, crie uma rotina para cozinhar. Crie uma rotina para ler. Crie uma rotina para estudar. Crie uma rotina para ler o diário. Crie uma rotina para escrever no diário. Crie uma rotina para ir fazer uma caminhada. Crie uma rotina para treinar. Se você não conseguiu hoje, tudo bem. Amanhã você faz. Mas crie rotinas. Faça repetidamente aquilo que você quer. Eu quero melhorar o meu corpo. Então eu vou treinar. Eu não preciso ser perfeita nisso. Eu só preciso treinar. Se você quer treinar, apareça todos os dias no mesmo horário, no mesmo local, com as mesmas roupas. Já separa a roupa e deixa separado. Já deixa o tênis no lugar. Faça as coisas repetidamente.
Se você quer um bom relacionamento com o seu cônjuge, você vai precisar fazer coisas com ele repetidamente. Você vai precisar ir em encontros repetidamente, conversar sobre coisas repetidamente, falar, elogiá-lo repetidamente, fazer coisas repetidamente, criar um hábito. Isso melhora o seu relacionamento, não melhora? Claro que melhora. Isso melhora a vida com o seu filho? Claro que melhora. Então você precisa fazer isso pra você mesmo. Isso vai criar um hábito. Então eu já tenho o hábito de elogiar o meu marido quando ele tá com o perfume que eu gosto. Porque eu fiz isso repetidamente. Eu já tenho o hábito de me elogiar quando eu tô bem arrumada. Porque eu já fiz isso repetidamente. Eu já tenho o hábito de fazer uma maquiagem muito rápida. Porque eu fiz isso repetidamente. Faça aquilo que você quer pra você repetidamente. Não precisa ser perfeito, não precisa ser um quadro incrível, sem erros, não. Mas faz repetidamente, isso cria hábito. Hoje eu tenho o hábito de fazer a minha unha toda semana. Não tem uma semana que minha unha não tá feita. Por quê? Porque há uns 2 anos atrás eu falei, não, eu vou criar esse hábito pra mim. Eu quero a minha unha bonita. Hoje a minha unha tá linda, maravilhosa, nunca esteve tão saudável. Porque eu me propus há 2 anos atrás a cuidar da minha unha toda semana. A mudar o esmalte toda semana. Isso foi fazendo eu ficar melhor. E foi fazendo eu ficar boa nisso. Pessoas confiantes não esperam aplausos. Pessoas confiantes não esperam aplauso. Eu vou repetir mais uma vez e vou esperar você segurar essa informação. Pessoas confiantes não esperam aplausos. Eu não espero que as pessoas aprovem e gostem do que eu faço, ou do que eu falo, ou da mensagem que eu tenho que trazer. Eu não espero aplausos. Porque o que seria eu se eu esperasse todo mundo me aprovar? Eu seria alguém autêntico, confiante, ou eu seria só uma marionete do que estão dizendo? Eu seria só uma marionete do que estão dizendo. Eu não sou uma marionete. Eu sou uma mulher confiante. Eu sou uma pessoa incrível. O que eu esperaria do mundo se eles me dissessem o que eu devo fazer pela minha cor e como eu devo me tratar pela cor da minha pele? Eu seria apenas uma marionete do mundo. Eu não sou uma marionete do mundo, nem da sociedade. Eu sou uma pessoa confiante. Eu sou uma mulher que realiza os seus sonhos. Eu sou uma mulher poderosa. Eu sou uma rainha. E o que isso me torna? Me torna extremamente autêntica. Não espere a aprovação dos outros. Pessoas confiantes não esperam aprovação. Elas não esperem, eu vou esperar, eu vou contar pra todo mundo o meu plano, e aí se todo mundo entender, aí sim vai acontecer. Eu vou contar pra todo mundo o que eu quero fazer, aí se todo mundo aprovar, é isso que vai acontecer. Pessoas confiantes não esperam aprovação. Pessoas confiantes não estão esperando aplausos. Elas fazem o que tem que fazer. Se é aquilo que ela tem que fazer pra conseguir aquilo que ela quer, ela vai fazer. Independente se as pessoas não concordarem. Eu adoro a frase do Jeff Bezos, o dono da Amazon. Quando ele começou a Amazon, ele contou a ideia dele, ele tinha 26 anos, contou a ideia dele pro chefe. E o chefe falou, você tá louco? Ele já sabia que tudo ia ficar virtual. E hoje todo mundo usa um Kindle na mão e todo mundo lê livros por PDF. Ele já antecipou essa tendência e sabia que os livros iam tanto ficar físicos quanto em PDF. Ele teve essa ideia. Você acha realmente que ele esperou a aprovação de todo mundo? É claro que não. Todo mundo falou que ele estava louco. Todo mundo falou que ele era maluco e que isso não ia dar certo. Que ninguém ia comprar livro em PDF. Todo mundo gosta de livro físico. O que aconteceu? Todo mundo hoje compra livro físico e PDF. A indústria dele está mais que fortalecida e ele é mais do que bilionário. Então você precisa aprender a não esperar o aplauso para aquilo que você pensa. Se é uma coisa que você pensa, se é uma coisa que você acha que é certo, claro que você não vai fazer loucura. Se é uma coisa que você acha que é certo, é coerente, é ético, não está fazendo mal a ninguém, por que você está esperando a aprovação? Você não precisa da aprovação de ninguém. Uma das coisas da falta de confiança das pessoas é elas não acreditarem nelas mesmas. Isso é muito comum, principalmente se você está começando a sua jornada de autoconhecimento e de evolução. Você vai realmente esperar as pessoas aprovarem, porque você não confia na sua intuição. Você não confia em você mesma. Mas eu tô aqui para te dizer, você pode começar a confiar em você. Se isso que você pensa tem algum sentido, tem algum propósito, isso é bom para a sociedade, é bom para você, então comece você mesma. Não espere a aprovação das pessoas. Não espere as pessoas entenderem, não espere as pessoas aprovarem. Não espere. Isso que eu faço aqui hoje e o que eu falo pra vocês hoje é uma coisa que eu sofri muito internamente pra fazer. Mas por quê? Porque eu queria que todo mundo que eu conheço entendesse, não vão entender. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Porque o que eu tenho que fazer é independente da validação dos outros. Porque eu não sou uma marionete. Eu não vou esperar que as pessoas aprovem aquilo que eu tenho que fazer pra eu fazer. Eu vou simplesmente fazer. Porque eu não quero aplausos. Eu preciso estar bem comigo mesma. Porque o que vai acontecer se eu ceder para todas as opiniões e todos os aspectos de vida das outras pessoas, como eu tenho que viver a minha vida? Quem vai sofrer sou eu.
Porque eu quero uma coisa diferente pra mim. Porque eu quero uma vida diferente pra mim. Porque eu tenho sonhos diferentes de todo mundo. Eu não quero escalar o Everest. Eu não quero fazer trilhas e trilhas de horas. Não é a minha vibe. Não é o que eu quero. Mas eu sei que tem alguém aí do outro lado ouvindo que quer fazer trilhas, que adora escalada. Tudo bem. Mas não é o que eu quero. Então eu não posso deixar que as pessoas aprovem aquilo que só eu entendo. Que só eu vou viver também. Porque as consequências e os benefícios da vida que eu escolher, das coisas que eu fizer, só eu vou viver. Mais ninguém. Então eu preciso realmente não esperar a validação dos outros. Eu preciso fazer. Porque se eu acho que isso é certo, se eu dentro de mim entendo isso, eu compreendo, tá tudo bem. É o suficiente para colocar isso em prática. Eu não sei se isso vai te confortar ou vai te deixar angustiada, mas tudo depende de você. Tudo depende de você. Toda a vida dos seus sonhos, tudo que você imagina, sabe? Você se tornar uma mulher melhor, uma pessoa mais bonita, mais confiante, mais inteligente, mais culta, tudo depende de você. Depende de você se matricular num novo curso, depende de você assistir os vídeos certos, depende de você ir treinar todos os dias, depende de você melhorar a sua vida, depende de você ler os livros que você tem que ler, depende de você. Tudo depende de você. Então simplesmente não terceirize isso. Se a sua vida tá do jeito que tá, é porque você tomou aquelas decisões que foi resultado hoje das decisões que você tomou lá atrás. Então você não pode culpar ninguém. Você pode, sim, tem justificativa dos seus traumas, dos seus medos, eu até entendo isso. Mas a partir de agora você já sabe, tudo depende de você. Então a sua vida é o resultado das suas decisões lá atrás. Suas decisões. Eu acho muito interessante as pessoas que ficam julgando o seu cônjuge e falam, meu cônjuge faz isso, faz aquilo outro. Meu namorado faz isso, faz aquilo outro. Porém, ninguém te obrigou a estar casado. Você está casado porque você tomou essa decisão lá atrás. Você disse pra essa pessoa, você disse pra você mesmo que essa pessoa vale a pena e hoje o seu relacionamento é resultado das decisões que você tomou lá atrás. Então, se você escolheu essa pessoa e você está nesse relacionamento, ninguém te obriga. Não existe uma lei oficial no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você é obrigado a casar com essa pessoa. Você a escolheu. Então, você não pode julgar ninguém. Você não pode colocar, eu não sabia. Você descobriu em algum momento. Algum momento aquilo foi mostrado pra você. É culpa sua. Então, a sua vida é totalmente culpa sua. O seu peso é totalmente culpa sua. O meu peso é totalmente culpa minha. O resultado das minhas ações é totalmente culpa minha. Eu me autorresponsabilizo por aquilo que eu faço. Isso é coisa de gente confiante, com certeza. Gente confiante não fica terceirizando. Eu não fiz porque você não me deu. Eu não fiz porque você não pôde. Tá, eu já fiz muito isso. Já culpei muito todo mundo pelos meus problemas. Só que não é culpa de ninguém. Não é responsabilidade de ninguém que as coisas aconteçam pra mim. Não é responsabilidade de ninguém que eu fique mais bonita ou melhor. Eu tenho que ir pro espelho e me maquiar. Eu tenho que fazer o treino todos os dias. Eu tenho que beber 3, 4 litros de água todo dia. É minha responsabilidade. Então eu não posso culpar, porque o meu filho ele tem autismo, então é por isso que ele não aprendeu a ler. Eu não posso culpar ninguém sobre isso. É minha responsabilidade sentar com ele e ensinar ele a ler. É minha responsabilidade sentar com a escola, organizar a melhor forma do PEI dele, a didática que vai ser feita com ele. Não, eu tenho que fazer isso. Eu não posso culpar ninguém, o filho é meu. Você entende? Você não pode culpar ninguém pelos seus resultados. Entenda que tudo depende de você. Eu quero uma vida melhor. Depende de você procurar uma vida melhor. Eu quero um corpo melhor. Depende de você treinar, comer, pra ter um corpo melhor. Construa algo que você se orgulhe. A gente tá tão acelerada, a gente tá vivendo uma vida tão rápida hoje, com as redes sociais, com as mídias sociais, com tudo pra ontem, com fast food, com... Sabe, é tudo no estalar de dedos, que a gente se esquece que a vida tá passando. Então construa algo que você se orgulhe. Construa algo que você aos 70, 80 anos olhe pra trás e diga pros seus netos que você não se arrependeu de não ter tentado, que você fez. Que você começou sozinha, que você sentiu medo, que você... Cara, que tenha histórias pra contar pros seus filhos, pros seus netos. Construa algo que você se orgulhe. Você pode trabalhar no emprego que te sustente, tudo bem, mas construa algo que você se orgulhe. O que é que você vai se orgulhar? Eu me orgulho muito da família que eu construí. E eu desempenho um papel muito importante nela. Então eu me orgulho disso. É algo que eu me orgulho. Eu me orgulho muito da Ana Carla que eu construí. Eu me orgulho muito da mentalidade que eu tenho. Eu me orgulho muito do que eu faço hoje. Então, eu construo algo que me faz sorrir. Eu fico feliz com isso. Eu não me importo se vai ter 10 visualizações. Se 10 pessoas vão ver, eu não me importo. Eu sei que eu tô orgulhosa de mim. Eu sei que eu tô orgulhosa de ter chegado até aqui. Eu sei que eu tô orgulhosa de ter feito isso. Eu tô construindo isso. É por mim. Não é por mais ninguém. Sabe? Construa coisas por você. E construa coisas que você se orgulhe. Sabe?
Se orgulhe daquilo que você faz, se orgulhe da sua família, se orgulhe do seu trabalho, se orgulhe do seu hobby. Construa coisas que você realmente se orgulhe. Que se você olhar pra trás, no fim da sua vida, você vai olhar com amor. Eu vi um documentário de pessoas que estavam com câncer terminal, que não tinham mais tratamento, ou que decidiram não tratar. E as reflexões dessas pessoas é muito interessante. E teve uma mulher que falou, eu fui do lar, fui dona de casa, e eu cuidei muito do meu marido e dos meus filhos. Só que um comentário dela pegou no fundo do meu coração, que foi, ela disse, eu cuidei muito dos meus filhos. E aí a entrevistadora pergunta, e do que você se arrepende? Ela, eu me arrependo de não ter aprendido a dançar. Eu queria muito ter aprendido a dançar, mas o meu marido não gostava de dançar e eu tava muito ocupada, sabe? Fazendo as coisas para as crianças. E ela teve 3 filhos. E ela perdeu o marido dela e logo assim ela descobriu que tinha câncer. E é muito bonito a forma que ela cuidou da família dela. Ela ama aquilo que ela construiu. Mas ela queria muito ter aprendido a dançar. Isso mostra uma coisa, que ela viveu tão rápido na aceleração do dia a dia que ela não parou para construir algo para ela mesma. Ela não precisava ser professora de dança, mas ela aprendeu a dançar. Então hoje, no dia de fim da vida dela, ela poderia olhar pro neto dela e ensinar o neto dela a dançar. Dançar agarrado com o neto dela, aprender a dançar com a filha, dançar sozinha. Porque ela não aprendeu a dançar. Então agora, no final da vida dela, ela tá aprendendo a dançar. Ela não sabia dançar. E agora ela tá aprendendo a dançar. Olha que coisa boa. Construa algo que você se orgulhe. Construa coisas pra você mesma e construa coisas que você se orgulhe. Que você olhe pra trás e fala, eu fiz isso, deu errado, mas eu fiz. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu fiz. Então construa coisas que você se orgulhe. Não se apresse pela corrida do dia a dia, sabe? Olhe pra trás com cuidado. Mesmo você vivendo uma vida muito corrida, de muita responsabilidade, eu sei que é assim. Vida das mulheres é assim. Mas pare e construa algo que você goste, que você se orgulhe disso. Construir algo que você se orgulhe não vai fazer você se arrepender de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Só vai te trazer orgulho. Só vai te trazer coisas boas. Vai te trazer um sorriso no rosto. Uma leveza na vida. Faça afirmações boas pra você. Todos os dias. Pessoas confiantes, elas não permitem que coisas ruins sejam colocadas na cabeça delas. Então, não existe uma outra possibilidade a não ser vencer. Não existe uma outra possibilidade a não ser conseguir. Não existe uma outra possibilidade a não ser alcançar aquilo que você quer. Então, afirme pra você todos os dias. Eu sou boa. Eu sou linda. Eu vou conseguir aquilo que eu quero. Eu sou capaz. Deus me ama. Deus me criou pra vencer. Eu sou rica. Eu sou abundante. Eu sou próspera. Porque eu não sou próspera apenas de dinheiro. O dinheiro vem pra mim de forma fácil. Afirme isso pra você. Isso são profetizações. Porque existe 2 mundos. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. As palavras têm poder. Têm poder de vida e de morte. Então use ela a seu favor. Fale coisas boas pra você. Faça afirmações positivas. Anote as afirmações que você quer sobre áreas da sua vida que você quer ter sucesso. E afirme sobre isso todos os dias. Você realmente daqui a pouco vai começar a viver aquilo que você fala. Crie um quadro de visões da pessoa que você quer se tornar. Você é você mesma, mas você tem referências. Então vai no Pinterest, tire fotos, salve fotos. Ou você pode fazer isso online, colocar no seu papel de parede, ou você pode fazer isso visivelmente. Então você baixa fotos e cria um quadro de visão da pessoa que você quer se tornar, daquilo que você quer ter, da sua vida dos sonhos. E coloque no lugar que você veja todos os dias. Isso vai te fazer não esquecer dos detalhes, vai te fazer não esquecer do ímpeto que você tem que colocar naquilo e que aquilo é pra você. E que você pode se tornar aquilo. Porque quando o seu cérebro vê aquilo várias vezes, ele começa a entender, o subconsciente começa a entender que é possível. Então mesmo que hoje eu não tenha aquilo, é possível eu ter. Porque tá na minha frente todo dia. Ei, eu já vi isso. Tem uma música do Michael Jackson que eu coloco, que eu gosto de ouvir. Só que eu não sei o nome da música, mas eu gosto de ouvir. E a minha amiga ama o Michael Jackson. E aí ela falou assim, essa é a minha música favorita. Eu juro pra você que eu não sabia o nome, eu não sabia aonde eu tinha escutado. Mas eu falei assim, amiga, eu já ouvi essa música. Eu amo essa música. O nosso cérebro, ele é muito, muito bom com tudo que vem de arte. Que é fala, canto, música, melodia, foto, fotografia, visão, imagem, cor, cheiro. Tudo isso marca você. Então, ver um quadro de visão todos os dias daquilo que você quer se tornar, da onde você quer chegar, vai fazer você se tornar aquilo. Obrigatoriamente. Da mesma maneira, isso acontece pro ruim. Se você mora num bairro ruim, você vê sujeira, nojeira, desorganização, má educação todos os dias, você vai se tornar mal educada, suja, porca, desorganizada por causa do ambiente, daquilo que você vê todos os dias.
Isso vai devagarinho minando você. Da mesma maneira, você pode usar isso pra se tornar uma pessoa de sucesso, melhor, mais magra, mais bonita, aquilo que você quiser, ou mais confiante. Pega a foto de uma pessoa, de uma mulher que você admira, que você acha confiante, no Pinterest ou no Google, não importa, e coloque lá no seu quadro de visão, olhe pra aquilo antes de dormir e todos os dias ao acordar. Todos os dias. Isso vai mudar a forma que você vê o mundo. Vai mudar a forma que você se vê. E vai mostrar pro seu cérebro, aquilo pode até ser distante. Por exemplo, ficar rico pra você pode até ser muito distante. Então há uma discrepância entre quem você é agora e quem você pode se tornar tendo dinheiro. E aí você fala, nossa, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Quando você coloca um quadro de visão de uma conta, ou você olha para aquela conta todos os dias, aquilo já não é tão difícil para você. Vai começar a ficar fácil, vai começar a ficar poupável. O seu cérebro vai olhar aquela quantidade de dinheiro com familiaridade. E aí não vai haver uma discrepância do seu sistema nervoso e você vai conseguir aceitar aquilo para você. Eu aceito ganhar 10 mil reais, eu aceito ganhar 10 mil reais, eu aceito ganhar 3 mil reais, eu aceito fazer essa prova, eu aceito fazer isso aqui, eu aceito fazer esse concurso, porque você olhou para aquele quadro todos os dias, daquela pessoa que passou naquele concurso, daquela conta bancária, daquele corpo, daquele casal feliz, não importa. Aquilo que você quer, olhe para aquilo todos os dias. Use a sua visão e o seu subconsciente, que é extremamente adaptativo e moldável. O nosso cérebro é plástico, isso é maravilhoso, porque ele se molda ao seu ambiente, ele se molda aquilo que você coloca pra ele como experiência. Você vai experienciar aquilo tudo, não vai ficar tão distante pra você, vai ficar perto, vai ficar crível, e aí você vai se tornar tanto a pessoa que você quis, como você vai se tornar uma versão incrível e melhor de você mesmo. A última coisa é, seja completamente delirante. Se você esquecer tudo que eu falar, esquecer tudo que eu falar aqui nesse vídeo, só lembra de uma coisa. Seja completamente delirante. Delirante. O que é fé? É você crer em algo que você não pode tocar. Use a sua fé de maneira exacerbada com o seu delírio. Seja delirante naquilo que você precisa fazer. Seja delirante. Feche os olhos e imagine naquele lugar. Sinta aquilo que você estava fazendo. Você fala, eu vou conseguir R$1 milhão. As pessoas falam assim, tá louca? Como que você vai conseguir R$1 milhão? Você tá louca? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu vou conseguir R$1 milhão. Isso é ser delirante. Isso é ter fé sem ver. Isso é crer sem conseguir poupar. Então, feche os olhos e sinta aquilo. Seja completamente delirante. Não viva no mundo real. Não creia só no que você pode poupar, naquilo que você vê. As pessoas mais confiantes do mundo, as pessoas que mais criaram coisas incríveis no mundo, são completamente delirantes. Elas acreditam naquilo fielmente, que vão conseguir, que já é delas, mesmo sem ter nenhuma prova disso. Isso é ser delirante. Seja completamente delirante. Isso é maravilhoso. Feche os olhos, imagine-se lá, sinta o cheiro, se veja se comportando como, sabe? Sinta o sentimento de ter aquilo nas mãos. Isso é ser delirante. E se você esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, só lembra disso. Seja plenamente, completamente delirante. Porque aquilo que você quer ser e alcançar pode não estar perto agora, tá tudo bem. Você ser delirante coloca sua mente naquele lugar. E aí a ponte do fazer no físico fica mais fácil. Você vai aproximando cada dia mais. Um beijo, até o próximo vídeo.